Oi, galerinha, estamos de volta, tá? Vamos entrando aí em mais uma semana de aulas da nossa disciplina Direito Processual Civil 4. E dessa vez a gente vai para a 11ª temática, trabalhar aqui a questão do cumprimento de sentença, de obrigações de fazer e não fazer, tá? Na semana anterior, a gente viu aí a questão do cumprimento de sentença relacionado com aquelas obrigações que eram definidas para que se procedesse com o pagamento de uma quantia, tá? E agora a gente muda a essência da obrigação, tá? Ela passa a ser uma obrigação de fazer ou uma obrigação de não fazer, né? Uma abstenção que o sujeito devedor tem que ter quando se trata de uma obrigação de não fazer. E diante dessa circunstância, a gente vai ter também um regime jurídico um pouco diferenciado em relação a esse cumprimento de sentença, tá certo? Então, vamos aqui analisar na nossa aula de hoje, tá? De forma conteudística, digamos assim, as seguintes temáticas, tá? Primeiro vamos ver algumas noções introdutórias a respeito desse cumprimento de sentença, qual é o regime aplicável, inclusive a título de observação isso, tá? Então, qual o regime aplicável à fazenda pública em relação às obrigações de fazer e não fazer? Nós já vimos uma observação em relação a essa pontuação lá na obrigação de pagar quantia, certo? Vamos ver como é que funciona a questão da defesa do devedor, quando a gente tiver cumprimento de sentença relacionada à obrigação de fazer e não fazer, e também o regime jurídico que é aplicável a esse tipo de cumprimento de sentença. Sem mais delongas, vejam só. De forma introdutória, nós precisamos entender o primeiro ponto. O cumprimento de sentença de uma obrigação de fazer ou não fazer também é denominado pela doutrina como obrigação por transformação. Então, falou em obrigação de fazer ou não fazer, já se pensa, né, de logo aí em obrigações por transformação. Por quê, professora, que a doutrina utiliza essa terminologia? Vejam só, nós vamos entender que a obrigação de fazer e não fazer diz respeito aí ao cumprimento de uma tutela específica, certo? Ao cumprimento de uma prestação específica, uma prestação de um serviço, né, fazer então, construir um muro, produzir um quadro, escrever um livro, certo? Tudo isso aí são prestações de serviço que dizem respeito a obrigações de fazer, certo? E temos as obrigações de não fazer, né? Não construir um muro, não fazer determinado ato, se abster de determinado ato. Nós teríamos aí a obrigação de não fazer, certo? Então, isso é a tutela específica. Porém, diante de uma possível, ou na verdade, diante de uma impossibilidade, na verdade, de cumprimento dessas obrigações, seja de fazer, seja de não fazer, nós temos a possibilidade de transformá-las, de convertê-las em quê? Em perdas e danos. E aí, por isso que a doutrina denomina de obrigações por transformação. O regime, né, na verdade, a disciplina legal prevista no CPC para esse tipo de cumprimento de sentença está lá nos artigos 536 e 537 do Código do Processo Civil, tá? Então, veja só, em um primeiro momento, o cumprimento de sentença em relação às obrigações de fazer e não fazer diz respeito a uma tutela específica. Então, a gente colocou até um exemplo aí, ó. Se o contrato é para prestação de um show de um cantor famoso, o que é que me interessa? O show e não o dinheiro da indenização. Então, a tutela específica diz respeito aí nessa obrigação de fazer a própria realização do show, tá? Diante de uma impossibilidade desse show, né, de cumprimento da obrigação como foi pactuada inicialmente, essa tutela específica se transforma numa possibilidade de tutela o quê? Reparatória, porque a gente vai ter a transformação, a conversão, né, daquilo que era uma prestação específica, e essa transformação vai ser o quê? Nas perdas e danos. Quais foram as perdas e danos que eu tive em virtude do descumprimento da obrigação como ela foi originalmente pactuada, ou até mesmo da impossibilidade agora de se realizar a obrigação como ela foi inicialmente pactuada, tá? Então, tendo em vista esse contexto e essas percepções, a gente tem uma observação a trazer. Olha só, daqui a pouco nós vamos ver o regime, né, jurídico previsto no 536 e no 537, tá? Para esse cumprimento de sentença de obrigação de fazer e não fazer, certo? E aí, nós precisamos entender o seguinte, professora, esse regime que é aplicado a esse tipo de cumprimento de sentença vai possuir algum ponto diferenciador
quando for aplicado em relação à fazenda pública, se a gente tratar de forma analógica e pensar, pera ainda, nós já vimos um tipo de cumprimento de sentença, que foi o cumprimento de sentença de pagar quantia, né, na nossa aula anterior. Naquele cumprimento de sentença, nós vimos que existe uma diferenciação no regime jurídico quando, né, a obrigação for contra a fazenda pública. Por quê? Porque se é pagar, nós sabemos que o regime de pagamento da fazenda pública em relação a débitos judiciais se dá com base no artigo 100 da Constituição Federal, ou seja, pela ordem cronológica de pagamento, conhecida como precatório, tá? Então, a gente tem todo esse diferencial, inclusive procedimental em relação ao cumprimento de sentença de pagar quantia contra uma decisão, em relação a uma decisão contrária à fazenda pública. Mas se a obrigação fosse fazer, a obrigação que é contrária à fazenda pública é uma obrigação de fazer, nós teríamos diferenciação de regime? Não. O regime que a gente vai aplicar aqui, ele é válido tanto para o particular e se aplica de igual modo também à própria fazenda pública. É essa OBS que você vai pausar e vai anotar aí no teu caderno, tá? Então, diferente do que acontece no cumprimento de sentença da obrigação de pagar quantia, nas obrigações de fazer ou nas obrigações de não fazer, o regime jurídico aplicável à fazenda pública é idêntico àquele que a gente aplica aos particulares. Não haverá diferenciação desses termos. Beleza? Show de bola. Pausou, anotou, vamos em frente. Olha só. Além disso, para esse primeiro bloco, eu preciso que vocês visualizem também a seguinte perspectiva em relação à possibilidade de defesa do executado, né, que é o devedor, no âmbito aí desse cumprimento de sentença. Como assim, professora? Ora, também lá no cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia, nós vimos, né, e nós já sabemos, na verdade, há muito tempo, que a forma de defesa ou a peça de defesa típica, né, de quem promove aí cumprimento de sentença, né, para o executado, a defesa típica ela vai assumir a forma de impugnação ao cumprimento de sentença. Essa impugnação ao cumprimento de sentença, ela possui regulamentação lá no artigo 525 do Código de Processo Civil, que nós vimos na aula passada, né, em relação à obrigação, ao cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa. Inclusive, nós vimos o parágrafo 1º, contendo todo o rol lá de possibilidades de defesas que podem ser alegadas nessa impugnação, né? Rol, diga-se de passagem, exemplificativo, tá? Do mesmo modo que a gente tem o 525 se aplicando como forma de defesa lá no cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia, a gente também vai aplicar esse dispositivo aqui quando a gente tiver cumprimento de sentença de obrigações de fazer e não fazer, tá? É o que ensina pra gente o artigo 536, parágrafo 4º do Código de Processo Civil, que diz, ó, no cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, aplica-se o 525 no que couber. Então, aquelas matérias de defesa de inexigibilidade do título, inexecuibilidade da obrigação, excesso, né, de execução, tá? Tudo aquilo, nulidade de citação, tudo aquilo pode também ser utilizado como forma de defesa aqui no âmbito da impugnação no cumprimento de sentença que reconhece a obrigação de fazer ou de não fazer. Beleza? Show de bola. Daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco e muito mais informações aí sobre esse tipo de cumprimento de sentença, tá? Volto já já.